Meu nome é Luara, uma funcionária de escritório de 32 anos, e fui casada com Rubens por 2 anos. Eu conheci Rubens através da apresentação de um parente e nos casamos. Minha família tinha alguma riqueza, mas como minha irmã Simone e eu, éramos as únicas filhas, nossos parentes se preocupavam com a herança e me apresentaram ao meu marido. Depois disso, meu marido começou a morar conosco na casa da minha família. Minha mãe faleceu há alguns anos, e meu pai, meu marido e eu vivíamos juntos. Meu marido parecia muito gentil e tratava bem o meu pai, mas um parente que me apresentou a ele disse algo preocupante pouco antes do nosso casamento. Eu sei que eu te apresentei o Rubens, mas tome cuidado, ele é meio obcecado por dinheiro. Eu fiquei incomodada com esse aviso tão perto do nosso casamento, mas não percebi nenhum sinal de ganância do meu marido, então seguimos em frente e nos casamos. Mesmo depois do casamento, eu fiquei de olho no meu marido por causa das palavras do parente, mas ele não parecia obcecado por dinheiro. No entanto, ele tinha curiosidade sobre a fortuna do meu pai, perguntando casualmente quanto patrimônio nós tínhamos quando eles bebiam juntos. Meu pai falava abertamente sobre isso, então eu não me preocupei muito. Outra coisa que meu marido se interessava era pela minha irmã. Minha irmã é 5 anos mais nova do que eu, animada e extrovertida, em contraste com o meu jeito calmo, e seus relacionamentos com os homens são bem chamativos. Ela não se parece comigo e meu marido ficou surpreso quando a viu pela primeira vez. Simone é bem diferente de Luara, não é? Ele dizia. Vendo meu marido fascinado pela minha bela irmã, que era o oposto completo de mim, simples e sem graça, eu me senti complicada. Mas os parentes me apresentaram uma pessoa quieta e sem atrativos, porque estavam preocupados que se eu não me casasse, não haveria ninguém para herdar a casa da família. Eu pensei que não havia necessidade de se preocupar, já que eu tinha uma irmã bonita, mas depois eu entendi por que os parentes estavam preocupados. Meu pai mimava minha irmã, deixando-a ir para a faculdade e até para a faculdade comunitária depois da formatura. Minha irmã não tinha nenhum objetivo específico em frequentar a faculdade ou a faculdade comunitária, ela simplesmente não queria trabalhar. Minha mãe tentou persuadi-la a arrumar um emprego logo depois da faculdade, mas meu pai insistiu em deixá-la ir para a faculdade comunitária. Depois de se formar na faculdade comunitária, minha irmã conseguiu um emprego na empresa de um conhecido do meu pai, mas pediu demissão depois de apenas 6 meses. A desculpa dela para pedir demissão me surpreendeu. Eu não posso mostrar meus talentos nessa empresa, dizia ela. Minha mãe e eu ficamos atonitas com minha irmã, que falava como se entendesse tudo sobre o trabalho, mesmo sem ter trabalhado nem meio ano. Mas meu pai acreditou nela e rapidamente encontrou outro emprego para ela. Depois que ela começou a trabalhar na nova empresa, minha mãe adoeceu e foi hospitalizada. Quando minha mãe foi hospitalizada, minha irmã visitava o hospital todos os dias, tirando constantemente folgas do trabalho. Ela acabou pedindo demissão desse emprego também, dizendo que precisava cuidar da minha mãe. Mas o cuidado dela era apenas ficar no quarto do hospital conversando com minha mãe, ou olhando para o celular na sala de espera. Eu tinha que ir ao hospital para trocar a roupa da minha mãe e minha irmã não me ajudava em nada. Minha mãe talvez ficasse feliz em ter alguém para conversar, mas cerca de 1 mês depois de ser hospitalizada, seu estado piorou a ponto de ela não conseguir nem falar. 2 semanas depois de seu estado piorar, minha mãe faleceu. Meu pai e minha irmã ficaram tão abalados com a notícia repentina, que eles não conseguiam nem se preparar para o funeral, então eu tive que cuidar de tudo. Graças à cooperação dos nossos parentes, conseguimos despedir da minha mãe em paz. Depois da morte da minha mãe, minha irmã começou um trabalho de meio período e se mudou para morar sozinha. Como o salário do meio período não era suficiente para cobrir o aluguel, meu pai continuava pagando o aluguel e as contas dela, e parece que ela usava o dinheiro que ganhava para se divertir. Sempre que o salário do meio período não era suficiente, ela ia ao meu pai para conseguir um dinheiro extra. Quando minha mãe estava viva,
ela era rigorosa com a minha irmã, então meu pai não dava mesada para ela, mas agora ele dá o quanto ela quiser. Eu pensei que não tinha problema se tanto meu pai quanto minha irmã estivessem satisfeitos com esse acordo. Mesmo depois de eu me casar e começar a morar com meu marido na casa dos meus pais, meu pai continuou dando mesada para minha irmã. Eu não percebi na época, mas minha irmã também estava pedindo dinheiro para o meu marido, e ele dava feliz. Ele não conseguia dizer não para minha bela irmã, e ele dava dinheiro dizendo: guarde isso em segredo da Luara, se ela descobrir, pode ficar com ciúmes. Minha irmã parecia viver do dinheiro que recebia do meu pai e do meu marido, indo ao trabalho de meio período quando ela tinha vontade. Mas esse estilo de vida não durou para sempre. Ele acabou quando meu pai adoeceu e teve que ser hospitalizado. Eu estava cuidando do meu pai, visitando o hospital entre o trabalho, mas minha irmã nunca aparecia. Em vez disso, ela começou a me ligar exigindo dinheiro. Eu tenho recebido dinheiro do papai todo mês, então continue me dando. O aluguel e as contas públicas estão sendo descontados da conta do papai. Ela falou comigo em um tom irritado, mas eu fiquei surpresa com os fatos que descobri pela primeira vez. Eu fiquei furiosa com a minha irmã, que só se importava com a vida dela e não com o nosso pai hospitalizado. Eu queria muito desligar na cara dela, mas ela parecia estar em apuros, então eu perguntei quanto dinheiro meu pai estava dando para ela todo mês. Quanto você está recebendo do papai todo mês? Arrume um emprego de tempo integral e viva com o dinheiro que você ganhar. Minha irmã respondeu mal-humorada. Pare de encher o saco, eu estava recebendo R$ 1.000 por mês. O aluguel é separado, sabia? Eu fiquei perplexa com a minha irmã, que me disse orgulhosa o valor. Eu pensei que, se eu continuasse dando tanto dinheiro para minha irmã adulta todo mês, ela nunca teria vontade de trabalhar sério. Eu não achava que era um grande problema dar dinheiro para minha irmã, pois pensava que meu pai se recuperaria logo depois de ser hospitalizado. No entanto, o estado do meu pai piorou repentinamente e eu entrei em contato com os nossos parentes às pressas. O médico também me disse que era uma situação grave e eu fiquei bastante chocada. Eu queria o apoio do meu marido nessa hora, mas ele raramente visitava o hospital, alegando que estava ocupado com o trabalho. Além disso, quando ele aparecia, ele me fazia perguntas inadequadas, como: a herança do José deve ser enorme, né? Já que você e sua irmã são as únicas herdeiras, vocês vão dividir em partes iguais? Eu não tinha palavras para responder ao meu marido, que só falava da herança. Eu senti tanto a realização quanto o nojo, entendendo o que os parentes queriam dizer quando disseram que meu marido era obcecado por dinheiro. Quando eu liguei para minha irmã para contar sobre o estado crítico do nosso pai, ela só se preocupou com o dinheiro dela. Mais importante, certifique-se de me pagar todo mês. Eu não posso viver sem esse dinheiro, disse ela sem um pingo de vergonha. Eu desliguei na hora. Fiquei furiosa com as palavras da minha irmã, mas eu também fiquei preocupada com a voz masculina fraca que eu ouvi do outro lado da linha. Eu tive um mau pressentimento reconhecendo aquela voz. Cerca de um mês depois, meu pai faleceu e nem a minha irmã nem o meu marido estavam lá nos seus últimos momentos. Tendo vivenciado o funeral da minha mãe, eu sabia quão pesada era a tarefa de preparar um funeral. Além disso, nem o meu marido nem a minha irmã me ajudaram em nada, e a minha irmã nem sequer compareceu ao funeral. Meu marido apareceu, mas ele sumiu logo depois, dizendo que tinha trabalho. Um parente que me apresentou ao meu marido notou a ausência dele e me perguntou: onde está seu marido? Fiquei com a cara no chão e não consegui responder, apenas chorar. Dias após o funeral, meu marido veio até mim e teve a coragem de me perguntar: quanto você herdou? Mesmo que você divida pela metade, você deve ter herdado uma quantia considerável, certo? Assim como os parentes me alertaram antes do casamento, meu marido parecia consumido pelos pensamentos da herança do meu pai. Minha irmã ficou com R$ 1 milhão e eu fiquei com 0, eu respondi.
A verdade era que eu ainda não tinha conversado com o advogado sobre a herança. Olhando para o meu marido, que estava felizmente falando sobre a herança, eu senti mais vontade de rir do que de ficar brava. Meu marido, que acreditou nas minhas palavras, gritou imediatamente: "Como assim você não pode herdar nenhuma propriedade? Eu não preciso mais de você, vamos nos divorciar agora." Então eu retruquei: "Vamos fazer isso, você se casou comigo pela herança do meu pai em primeiro lugar. Eu vou me divorciar de você." Eu gritei e empurrei os papéis do divórcio preparados no meu marido. Ele pareceu um pouco desorientado, como se tivesse previsto isso, mas assinou mesmo assim. Ao sair de casa depois de assinar os papéis do divórcio, ele disse: "Eu vou me divorciar de você, que ficou sem nada de herança, e me casar com a sua irmã Simone, que agora tem R$ 1 milhão, e saiu." Eu não me importei com as palavras dele e imediatamente prossegui com o divórcio. Eu consegui me livrar do meu terrível marido. Meu ex-marido parecia ter começado o processo de se casar. No fim de semana, ele e minha irmã vieram à casa da minha família, surpresos ao ver que eu tinha chamado um advogado. No entanto, meu ex-marido pareceu se convencer. "Claro que você precisa de um advogado quando herda uma grande soma de dinheiro." Então o advogado se virou para o meu ex-marido com uma expressão confusa e começou a falar. Antes de podermos discutir a herança, há o assunto da reivindicação de indenização de Luara contra Rubens. Ele mostrou ao meu ex-marido várias fotos dele saindo da casa da minha irmã com datas claras marcadas. O advogado se dirigiu ao meu ex-marido dizendo: "Estas são fotos de evidência de infidelidade antes que o divórcio fosse finalizado, então você deve pagar indenização." Eu tinha ouvido meu ex-marido falando sobre a herança pelo telefone com a minha irmã, e imediatamente pedi ao advogado para investigar a infidelidade dele. Talvez eles pensassem que eu estava distraída pelo funeral do meu pai, mas meu ex-marido e minha irmã se encontravam na casa dela, quase todos os dias, me permitindo reunir muitas evidências. A conversa mudou de herança para indenização, deixando meu ex-marido e minha irmã perplexos. Mas meu ex-marido se recuperou rapidamente e retrucou: "A indenização é nada comparada aos R$ 1 milhão da herança. Eu assino logo e pago." Ele assinou os documentos de reivindicação de indenização entregues a ele pelo advogado, agindo todo arrogante. Eu confirmei e disse a ele: "Aproveite sua vida com a minha irmã, que não herdou nada. Já que você assinou, vou fazer questão de que você pague a indenização." No momento em que ouviram isso, minha irmã gritou: "Por que eu não vou receber nada?" Meu ex-marido ficou vermelho de raiva e disse: "Não tem como a herança ser zero. Eu não vou deixar você ficar com tudo para você." O advogado calmamente começou a explicar ao par furioso: "Simone já é enteada da sua falecida mãe, e, como ela não foi legalmente adotada pelo seu falecido pai, não há relação legal de pai e filha. Portanto, Simone não pode herdar a fortuna do seu pai." Eu também expliquei para a minha irmã confusa: "Quando nossos pais se casaram de novo, você tinha apenas 1 ano de idade, então você provavelmente não se lembra, mas eu me lembro. Eu tinha 6 anos quando nossos pais se casaram de novo e eu lembro de ficar feliz em ter uma irmã de repente. Eu nunca pensei que essa irmã iria roubar o meu marido." Ambos os pais estavam lutando com crianças pequenas e havia um mediador entre eles que achou melhor para eles se casarem de novo. Minha mãe me amava como sua filha verdadeira e meu pai adorava minha irmã. Talvez meu pai tenha mimado minha irmã porque ela não era sua filha biológica e ele queria ser mais cuidadoso. Embora ambos os pais se casaram de novo com filhos, minha mãe, suspeitada pelos parentes de mirar nos bens da minha família rica, recusou-se a adotar legalmente minha irmã. Os parentes só me recomendavam propostas de casamento porque sabiam que eu era a única que podia herdar a propriedade do meu pai. Se meus pais tivessem tido um filho entre eles, as coisas poderiam ter ficado ainda mais complicadas, mas felizmente ou infelizmente eles nunca tiveram um.
Agora eu entendo que meu pai continuou a sustentar minha irmã financeiramente mesmo depois de ela se tornar adulta, porque ele não podia passar a herança para ela. Eu também nunca adotei legalmente a minha mãe, então nós não éramos legalmente mãe e filha, mas isso nunca importou no nosso dia a dia. Parece que meus pais nunca contaram para minha irmã que eles eram casados de novo e ela só soube a verdade hoje. Meu ex-marido pareceu entender a situação imediatamente, seu rosto passando de vermelho brilhante para azul pálido. Ele não só falhou em conseguir a herança que esperava da minha irmã, como também assinou documentos para pagar indenização. Com o rosto azul, meu ex-marido me perguntou: "Foi mentira o que você disse que sua irmã ficou com 1 milhão e você sem nada?" Eu segurei o riso e respondi: "Claro que é mentira, é para me vingar de você por me trair pelas costas. Além disso, não tem como uma herança falida valer 1 milhão de reais. Nem mesmo meu pai rico tinha 1 milhão de herança." De repente, minha irmã, que estava calada, gritou: "Eu estava contando com a herança do papai e fiz muitas compras. O que vai acontecer com o dinheiro que o papai me pagava? A Luara vai pagar por isso?" Eu respondi à minha irmã assustada: "Você tem um marido confiável agora, então você não precisa mais disso, né? Deixe o Rubens te sustentar." Minha irmã olhou para o ex-marido de rosto pálido, que balançou a cabeça em resposta: "Eu também fiz muitas compras esperando pela herança, então eu não posso bancar isso. Além disso, eu tenho que pagar a indenização, então eu estou no meu limite." Depois de dizer isso, meu marido de repente começou a se desculpar profundamente comigo. "Luara, me desculpe, foi culpa minha. Você me perdoa e recomeça?" Um advogado assistindo a isso estava rindo enquanto se preparava para sair. Onde tinha ido a atitude arrogante quando ele chegou à casa pela primeira vez? O pedido de desculpas profundo dele parecia ridículo. Depois da discussão, meu ex-marido e minha irmã saíram desanimados e logo se divorciaram. Para o meu ex-marido, que se casou de novo com o objetivo de herdar da minha irmã, ele parecia não ter interesse nela desde que ele não conseguiu a herança. Ele sabia que com o pagamento da indenização para mim, ele não podia cuidar da minha irmã. Meu ex-marido não tinha bens, então ficou decidido que ele pagaria a indenização em parcelas do seu salário mensal. O advogado me aconselhou que assim eu não perderia nada. Minha irmã, sem o apoio do nosso pai, teve que trabalhar de meio período todos os dias, mas ela não conseguia pagar as dívidas e acabou pedindo falência pessoal. Depois disso, ela até desistiu do seu condomínio e desapareceu e ninguém sabe onde ela foi. Meu pai tinha estado sustentando minha irmã financeiramente, mas ao mimá-la desse jeito, ela se tornou incapaz de trabalhar sério. Depois disso, eu comecei a morar sozinha na casa da minha família, e alguns parentes falaram sobre me apresentar a um possível parceiro de casamento. Mas eu recusei. Eu não quero ser apresentada a outro homem como meu ex-marido, então desta vez eu quero encontrar um parceiro para a vida por conta própria. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem, que via todo dia um estranho entrando na casa de sua nora enquanto seu filho viajava, e depois descobriu algo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.